Estudar no exterior é um sonho de muita gente, mas a verdade é que não é uma jornada tão fácil assim. Eu sei porque eu passei exatamente por isso quando eu deixei o Brasil para estudar na Alemanha, onde eu não falava o idioma e tudo parecia difícil no começo. Mas com muito planejamento eu consegui. Hoje eu sou professor universitário aqui no Reino Unido, tenho 2 mestrados e um doutorado no exterior. Como eu fiz isso? E o mais importante, como tu pode fazer também. A primeira coisa que tu precisa saber é que planejamento é tudo. Eu me lembro de passar horas pesquisando universidades, cursos de vida, exigências de visto. Parece muito trabalho, mas essa pesquisa é o que vai garantir que a sua experiência no exterior seja tranquila, sem grandes surpresas. Faça uma lista e verifique todas as etapas. Dedique um pouco de tempo para pesquisar com cuidado. Outra grande decisão que você vai precisar tomar é onde estudar. Países como a Alemanha, Finlândia, entre outros, oferecem ensino gratuito, o que é uma grande vantagem, especialmente para quem está preocupado com os custos. Por outro lado, o custo de vida nesse país pode ser um pouquinho alto. Então é importante considerar também essa questão. Se você está pensando no Reino Unido, por exemplo, a infraestrutura educacional é excelente. Eu sou professor aqui na Heriot-Watt University, na Escócia, e posso garantir que a qualidade é de ponta. Mas claro, as mensalidades e os custos de vida são mais altos. Então todos esses fatores têm que ser considerados com atenção. A escolha da cidade também é fundamental. Por exemplo, eu estudei em Kiel, Bremen, Weimar, morei em Berlim, cidades com perfis diferentes dentro do mesmo país. No primeiro mestrado eu trabalhei num bar para me sustentar, então escolher uma cidade que oferece oportunidades de trabalho foi essencial. Muitos países permitem que você trabalhe meio período enquanto estuda, o que ajuda a cobrir os custos de vida. Mas essa regra muda de país para país. Tem países que, por exemplo, pode trabalhar quantas horas quer, outros países já limitam as horas que pode trabalhar durante o período letivo, durante as férias pode trabalhar mais. Então isso também é uma coisa que tem que pesquisar antes de bater o martelo no seu destino. Cidades maiores podem ser mais caras, mas oferecem mais oportunidades de emprego. Aqui usando de novo o exemplo da Alemanha. Tu fazer um curso em Berlim, provavelmente tu vai poder se virar muito mais usando inglês do que, por exemplo, em Weimar, que é uma cidade pequena em que todo mundo só fala alemão. Portanto, faça uma boa pesquisa sobre o custo de vida e as oportunidades de trabalho na cidade em que você está considerando. E isso vale para todos os países. O custo de vida varia muito de país para país, até mesmo entre cidades. Ferramentas como Numbeo são ótimas para te dar uma ideia realista dos custos como moradia, transporte, alimentação e outras despesas. Eu recomendo que você faça comparações de várias cidades e calcule exatamente o quanto você vai precisar antes de tomar uma decisão. Esse planejamento financeiro é essencial para garantir que você tenha pelo menos uma experiência tranquila, sem muitos sustos. Até mesmo que gordura econômica tu pode queimar até realmente conseguir um emprego na cidade. Uma das grandes vantagens de estar no exterior, que muitas vezes é esquecida, é que você está inserido legalmente em um novo país. Isso significa que você pode viver, experimentar uma nova cultura, conhecer pessoas de todo mundo, viver experiências que jamais teria no seu país de origem. Eu mesmo estudei em várias cidades e até hoje essa adrenalina de desbravar novos lugares ainda me acompanha. Mesmo hoje, como professor universitário, eu já trabalhei em diferentes universidades e países. E essa sensação de explorar algo novo nunca desapareceu. Eu ainda gosto de tempos em tempos mudar de cidade e experimentar uma nova realidade, aprender tudo do zero e descobrir novas preciosidades. Portanto, além do aprendizado acadêmico, estudar no exterior oferece uma experiência cultural incrível. Eu sei que pode parecer assustador, mas com o planejamento certo e as ferramentas certas, você pode realizar esse sonho. E assim que tu pesquisar quais países é gratuito, quais que são pagos, quais que faz mais sentido para ti ou não. Por exemplo, para quem tem cidadania europeia, Malta oferece cursos em inglês gratuito para cidadãos europeus. Então tem muitas variações de acordo com o teu perfil, condição econômica. Uma outra coisa muito importante para quem quer seguir uma carreira acadêmica internacional é o idioma inglês. Tipo, na boa, se tu não sabe falar inglês, vai estudar onde? Só em países lusofônicos? Vai arranhar um espanhol? E até mesmo o inglês é extremamente útil para qualquer carreira acadêmica, mesmo para quem está no Brasil, porque a maioria das publicações vão ser no idioma inglês. Então mesmo que tu não queira ir para um país que fala inglês, sem inglês tu não vai para nenhum lugar. Eu mesmo, quando eu fui para a Alemanha, eu só falava inglês. Alguns países europeus, por exemplo, oferecem mestrados no idioma inglês justamente para atrair estudantes internacionais. Mas tu não pode esperar para aprender inglês quando tu estiver no país. Então tu tens que ter esse investimento estratégico também. E hoje em dia aqui no YouTube tem tantos canais de inglês que tu pode aprender sem ter que pagar por um curso. É importante pensar como é que é o ensino do país que tu estás indo, se é pago ou gratuito. Se tu tens orçamento, daí para o Reino Unido pode ser uma boa opção, porque aqui o ensino é de extrema qualidade e com uma estrutura impecável, laboratório
laboratórios, computadores, equipamentos. Existe uma razão na qual o Reino Unido é um país top em relação à educação. Mas claro, praticamente todos os países oferecem ensino de alta qualidade. Eu mesmo fiz a minha carreira acadêmica na Alemanha porque o ensino lá era gratuito. Então, recapitulando, eu diria que é importante tu saber primeiro como é que funciona a estrutura de ensino no país que tu quer, se oferecem pelo menos mestrados em inglês, se a cidade que tu quer ir é grande o suficiente para ter uma cultura um pouco mais internacional. Por exemplo, cidades grandes, a facilidade de tu lidar com inglês no dia a dia, até tu aprender o idioma local, pode facilitar bastante a tua vida, inclusive para empregos. Daí pensaria também no custo de vida dessa cidade. Por exemplo, aqui no Reino Unido, Londres é absurdo o valor do aluguel. Tipo, um quarto numa república em Londres, eu alugo uma casa aqui em Edimburgo. Por isso, se tu quer vir para o Reino Unido, vem para a Escócia. Sobre bolsas, é muito raro ter bolsa para mestrado, mas assim vai ter programas que te ajudam de alguma forma. E cada país tem a sua própria estrutura acadêmica. Por exemplo, o Brasil tem o CNPq, a CAPES, e cada país tem suas organizações semelhantes. Por exemplo, na Alemanha é o DAAD, tu pode entrar no site da Alemanha, pesquisar que programas são oferecidos em inglês, em que áreas. Eu não sei dizer todos os países da Europa, infelizmente. Mas tem sites como Study Portals, The PhD, Find Masters, que dão uma lista de mestrados e falam dos custos, pode até filtrar, não, eu quero só mestrado que é gratuito. Uma dica, por exemplo, é pesquisar International Masters, que são mestrados ensinados no idioma inglês em países de outras línguas, como Holanda, Alemanha, Grécia, por aí vai. Então, se eu fosse começar do zero hoje, eu pesquisaria primeiro que países oferecem mestrados em inglês, se é pago ou não, burocracia de visto, isso também é muito importante. Tem países, por exemplo, que exigem que tu pague o teu custo de vida de 1 ano adiantado numa caderneta poupança. E em alguns países tu só mostra que tu tens condições de se bancar mensalmente e tá tudo certo. E isso muda o tempo todo. Por exemplo, quando eu fui fazer o meu segundo mestrado, eu cogitei ir para a Suécia. E na época, a Suécia exigia esse tipo de pagamento o ano todo. Tens que ter o depósito do teu custo de vida numa caderneta poupança o ano todo adiantado. E a Alemanha dizia, não, tu pode só comprovar que tens como se sustentar mensalmente. Não tem que depositar nada num banco. Então, eu decidi fazer meu segundo mestrado na Alemanha, por exemplo. Mas essas regras mudam de governo para governo. Um exemplo de como muda para governo foi aqui o Reino Unido. Uma época, quem fazia mestrado podia trazer a família inteira para morar junto. O que fazia muita gente, às vezes, investir no mestrado pago para poder a família migrar para o país. Daí veio o governo anterior, que era conservador, e cortou isso. Então, agora diminuiu a procura de alunos internacionais de mestrado, porque essa vantagem que tinha antes sumiu. Agora que mudou o governo, talvez mude de novo essa regra. Então, isso muda o tempo todo. Então, não tem como te dizer, esse país é assim, esse país é assado, porque cada governo muda as regras. Então, tem que pesquisar isso também. Mas, tirando o idioma do curso, o custo de vida, se é pago ou não também, e a questão de visto, já está pronto para procurar a tua vaga. Uma boa coisa da Europa é que aqui o ensino é muito mais flexível do que, por exemplo, no Brasil. Se tu tens a graduação em humanas, tu pode fazer um mestrado em mídia, desde que tu comprove um portfólio na área. Ou seja, se tens um currículo profissional que mostre que tu realmente sabe aquele tópico. O que eu acho isso uma grande crítica na educação brasileira. Geralmente é tudo muito mais engessado, não tem muita flexibilidade. Tu quer fazer um doutorado em design, tu tens que ter graduação e mestrado em design também. Essa é uma coisa que, por exemplo, é uma outra vantagem da Europa. Aqui, às vezes, o teu currículo é que te põe numa posição acadêmica diferente. Então, aqui proporciona essa guinada de carreira. E até eu acho legal, na verdade, fazer mestrados em outras áreas, porque às vezes tu quer aprender uma nova área, tu quer mudar tua carreira. Isso faz todo sentido. E se é a tua primeira vez aqui, esse aqui é o Varetate, que sempre busca trazer cultura e conhecimento em diversos formatos, incluindo em dicas de estudar no exterior. Então, se tu gosta desse tipo de vídeo, considere se inscrever aqui no canal. Mas claro que as dicas que eu estou passando hoje são baseadas na minha experiência pessoal. Existem vários jeitos de se fazer, existem outros caminhos. Até mesmo o mestrado muda de país para país. Por exemplo, aqui no Reino Unido, o mestrado é 1 ano. São 3 trimestres em 1 ano. Já na Alemanha, são 4 semestres, ou seja, 2 anos. Isso também vai impactar no teu orçamento. Inclusive, alguns países também têm uma política de reter os cérebros. Dependendo do país, se tu fez uma pós-graduação, eles te dão a chance de tu ficar morando mais tempo no país e procurar um emprego na tua área. Mas, de novo, isso muda para país para país. Então, vale a pena dar uma pesquisada com atenção em que país tu quer ir, no que pode oferecer durante o estudo, no que pode oferecer depois do estudo, e assim tu faz a tua decisão. Até uma outra dica também é aplicar para mais de um lugar. Aplicar é de graça. Então, tu vai aplicando e, de repente, tu passa em mais de um lugar e tu pode botar na balança
balança, qual cidade é melhor. Por exemplo, quando eu passei no primeiro mestrado, eu passei em 2 lugares na Alemanha. Um era em Kiel, que fica no extremo norte do país, no Mar Báltico, e o outro era em Cottbus, que era na fronteira com a Polônia. Daí eu escolhi Kiel porque tinha praia. Sim, essa foi a razão que eu escolhi a cidade. Então, muitas vezes, não é tão complicado assim conseguir a vaga. Vai ter que ter o inglês pronto para isso. Bom, esse é um assunto que eu posso ficar falando por horas e horas. Na verdade, foi baseado na minha experiência pessoal. O que não falta aqui no YouTube é vídeos de gente falando do seu processo. Então, dá uma pesquisada legal. É sempre bom ouvir outras experiências, de repente vão te influenciar na tua decisão. Mas, de novo, estudar no exterior é algo que eu recomendo muito, porque não é apenas sobre ensino, é viver uma cultura diferente, tu ter experiências diferentes, tu criar um networking com pessoas de vários países e, claro, se evoluir academicamente e profissionalmente. Espero que tenham gostado do assunto de hoje e nos vemos no próximo vídeo.